No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis. Viva Maria hoje vai falar sobre a história não contada da Boate Kiss. Tragédia que provocou a morte de 242 pessoas. De lá para cá, as mesmas razões que foram determinantes para o desfecho dramático dessa triste história continuam a desafiar a indigência brasileira. Omissão e descaso. E coube à jornalista e escritora Daniela Arbex, autora de uma reportagem definitiva sobre a tragédia que abateu a cidade de Santa Maria em 2013, todo dia à mesma noite, nos lembrar que o crime continua impune e que é exemplo de tantas outras tragédias, como a de Mariana, por exemplo, não pode cair no esquecimento. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Daniela. Que prazer tê-la aqui. Querida, vamos conversar assim, sobre a necessidade de construir a memória coletiva desse país, né, Mara? Eu só espero que o coração do Brasil seja grande o suficiente para abrigar tamanha tristeza, né? É verdade. A gente se impressiona como as tragédias se repetem, né? Com o tamanho da devastação humana que a gente assistiu na Kiss. Eu estive lá no Rio Grande do Sul para estar com os pais, as famílias que perderam seus filhos na boate. E o que a gente vê é que é quase um tsunami de dor. Então, a gente acha que foi um evento que ficou em 2013. Não. Isso marcou e marca a vida dessas famílias para sempre. Então, é muito impressionante ver que cada vez que eu vou ao Rio Grande do Sul, eu nunca encontrei uma família da mesma forma que eu deixei, Mara. É sempre essas pessoas tentando se reinventar. E o que me impressiona muito é que a impunidade, a falta de justiça, ela dói tanto quanto a perda. Essa é a questão, né? Eu acho que a grande questão do Brasil é a impunidade. Não tenho dúvidas. Agora, essa impunidade é quase que proporcional ao preconceito e ao desprezo com que todas essas mães e pais foram tratados anos após essa tragédia, porque o seu livro relata que muitas dessas famílias ouviram e ainda ouvem que os filhos mereceram aquela morte horrenda por estarem numa boate. Eu fico até arrepiada, porque é inacreditável a nossa falta de empatia com a dor do outro. Eu acho que se a gente não aprender, nós brasileiros, nós não aprendemos a cuidar do outro, nós vamos assistir essas tragédias e podemos perder alguém também. Da mesma forma, é isso que as pessoas têm que entender. Elas têm que entender que não é uma tragédia do Sul, não é uma tragédia de Minas Gerais, é uma tragédia do Brasil. E a tragédia brasileira é que a impunidade, ela condena o país a repetir tragédias. É isso. Então, ao invés dos autores serem responsabilizados, quem é condenado de fato é o Brasil, que repete tragédia, que esquece por causa do silenciamento, por causa de toda essa impunidade. Se no caso de Mariana, os responsáveis pela barragem, os diretores da empresa tivessem presos, eu duvido que eles iam tratar a questão da mineração com tanta negligência. Agora eu queria que você falasse um pouquinho também da resistência dessas famílias lá de Santa Maria na luta pela memória e pela justiça, né, que desafia as nossas consciências, não? Olha, isso é tão impressionante, a força e a persistência que essas famílias têm em resistir. Porque, para elas, é impensável que a morte desses filhos tenha sido em vão. Então, é uma luta diária. Eu não sei de onde as pessoas tiram força e enfrentando não só o descaso do poder público, mas o descaso da sociedade civil, que, bem como você disse, ainda culpa os pais pela morte dos filhos, né? E eles são resistentes, eles são fortes nesse amor por esses filhos, na luta para que a memória dos filhos não seja apagada. A luta deles é tão grandiosa e tão importante que eles conseguiram uma coisa inédita no Brasil, que é a desapropriação do prédio da boate para a construção de um memorial. Isso é fantástico. O memorial não é para falar de morte, é para falar da vida. Porque para eles, esses filhos não são mortos, esses filhos são vida, são amor,
são a memória afetiva deles. Certo. Então, isso tudo é resultado da luta dessas famílias. E a Associação dos Pais, né, e familiares de vítimas através da KISS, ela tem sido guerreira em promover seminários que falam sobre a prevenção de incêndios no Brasil, despertam a consciência. Então, eles não estão inertes na dor deles. Eles continuam com dor, continuam sofrendo, mas é uma dor ativa, porque eles fazem tudo para que outras mães e outros pais não sintam a dor que eles estão sentindo. Certo. Isso é generosidade, isso Sim. é grandiosidade, sabe? Muito mesmo. Agora, além desse memorial, o que falta para que essas famílias finalmente tenham aí a reparação desse crime que sabemos foi fruto, sim, da omissão, da negligência e de todas essas razões onde o descaso é a marca? Eu acho que falta, de fato, que a justiça seja justa, que a justiça ela exista para todos no Brasil, não só para pessoa pobre, negra, para algumas pessoas. Se a gente fosse realmente um país com justiça, não era possível que os autores, que os responsáveis continuassem respondendo um processo em liberdade, tendo nas costas o assassinato de 242 pessoas. É inacreditável. Como é inacreditável que os responsáveis pela Vale sejam responsabilizados e punidos só com dinheiro. Eles tinham que já estar presos pelo que aconteceu. Então, eu acho que é isso. O que falta é que a justiça seja realmente feita, que a gente acredite nas nossas instituições, que a gente acredite que essas instituições, elas nos representem. Que todo dia, essa mesma noite, por mais dolorosa que seja, possa assaltar a consciência daqueles que têm a autoridade e o dever de dar provas de justiça a esse nosso povo brasileiro. Agradeço muitíssimo, Daniela, a sua participação no nosso Viva Maria. Mara, agradeço por mais essa oportunidade de conversar com você. Viva Mara! Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Régia.